Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é o livro de Apocalipse, capítulo 22, e é o último versículo da Bíblia, o livro de Apocalipse. E a gente vai ler do capítulo 22, do versículo 1, e depois a gente vamos ler João capítulo 4, de 1 ao 26. E o tema é o rio de água viva. O rio de água viva. Olha o que diz no versículo 1. Então o anjo me mostrou o rio de água viva, que é translúcida como cristal, e fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Olha essa palavra poderosa, né? Que o rio de água viva sai do trono de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e junto com o Cordeiro. Esse rio de água viva sai do trono do Senhor, o Deus o Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra. E esse rio de água viva que as pessoas vão beber essa água na Nova Jerusalém e não vai ter sede. E também falando desse rio de água viva, dá para nos lembrar também que a samaritana encontra com o Messias. E olha o que diz do 1 ao 26. Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galileia. E encontrando-se-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim que chegou uma cidade de Samaria, chamou Sicar, perto das terras que Jacó dera o seu filho José. E havia ali uma fonte de Jacó. E Jesus, todavia cansado de viagem, sentou-se à beira do poço. E isso aconteceu por volta da hora sexta. E nisso uma mulher de Samaria veio tirar água e pediu Jesus: dá-me um pouco de água para beber. Pois os seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. E Jesus respondeu a ela: se conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede, dar-me de beber, e tu lhe pedirás, e ele te dará água viva. E indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que pegar água, e o poço é fundo, onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? E Jesus afirmou-lhe: quem bebe dessa água terá sede outra vez. E aquele que, porém, que bebe a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der torna-se-á nela com uma fonte de água jorrada para a vida eterna. E a mulher lhe pediu: Senhor, dá-me essa água, para que eu não tenha mais sede, e nem preciso voltar aqui para tirar água. E pediu-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e volte aqui. E confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus:
respondeste certamente que diz que não tens marido, pois 5 maridos já tiveste, e de um homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quando isso falaste a verdade, reconheceu a mulher: o Senhor, eu percebo que tu és o profeta. Os nossos pais adoravam, pois este monte, mas vós, judeus, diz que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E declarou Jesus a ela: mulher, pois crê-me, está próxima a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. E vós adorais o que não conheceis, vós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora que está chegando é de fato que já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para os seus adoradores. E Deus, o Espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Essa mulher, ela não reconheceu o Messias, ela não reconheceu Cristo. Quando ela foi ali pegar essa água, e Jesus ali já estava tendo um encontro marcado com ela ali naquele lugar, aquela mulher samaritana. E essa mulher samaritana, ela não reconheceu que Jesus, ele é o Messias, o rio de água viva. E ela quis esse rio de água viva. Ela adorou ao Senhor ali naquele lugar. E Jesus viu que ela não era a mulher que ela, como vou falar para vocês, ela assim, não tinha um marido. Sim, ela teve 5 homens, mas o último que ela teve não era dele, era de outra pessoa, era de outra mulher. Mas Cristo chamou ela ao arrependimento, e Jesus perdoou os pecados dela, e Jesus renovou e ainda por cima entregou para ela o rio de água viva. E nessa nova Jerusalém, Jesus também vai derramar rio de água viva, e as pessoas de todas as nações, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as tribos vão beber essa água viva que nunca terá sede. A pessoa vai beber essa água e nunca vão sentir sede, e nunca vão sentir saciação de sede na sua garganta, no seu estômago, no seu DNA, no seu corpo. Porque Jesus, ele é o próprio Deus, ele é o próprio rio de água viva. E Jesus está chamando nós hoje para adorar ele, exaltar ele, bendizer o nome dele, porque ele é o rio de água viva e quer saciar a nossa sede. Aceita Jesus como o único suficiente Salvador para você ter esse direito de beber o rio de água viva no nome poderoso e maravilhoso de Jesus.